Fala pessoal, professor Luiz aqui com vocês mais uma vez, né? Hoje para darmos continuidade ao nosso ensino de Biologia 1, sendo mais específico, módulo 20, onde nós continuaremos a ver o sistema endócrino. Ok, galera? Na nossa última aula, nosso último encontro, nós vimos a primeira parte, falando um pouquinho de hipotálamo, um pouquinho de hipófise, tranquilo, vimos uma visão geral de o que era um hormônio. Hoje a gente vai continuar vendo algumas glândulas. Sendo mais específico, hoje nós vamos falar de duas das glândulas, sendo elas a tireoide e o pâncreas. Ok, pessoal? Então vamos começar aqui, ok? Tireoide, né? Uma glândula localizada aqui nessa região do seu pescoço. Você pode ver pela figura. Aqui você tem a tireoide, né? Aqui, ó. Ela aqui bonitona. Chose. A traqueia logo embaixo. Aqui a gente fala, né? Cartilagem, o famoso pomo de Adão, que é uma pequena protuberância que você tem nesta região aqui. Ok? E basicamente como é que é o funcionamento da tireoide? Quando a gente fala de tireoide, né? A gente fala dos hormônios da tireoide, mas só para a gente lembrar, né, um pouquinho, olha só, o hipotálamo, a glândula importantíssima no nosso corpo, ele libera um hormônio, né, chamado de TRH, que vai estimular a adenopófise a produzir um hormônio chamado de TSH, que é o hormônio tireotrófico, tá? E ele vai estimular a glândula tireoide funcionar, principalmente produzindo esses dois hormônios aqui chamados de T3 e T4, relacionados com o seu metabolismo. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas isso aí é só para mostrar aquela reação em cadeia que a gente vem falando quando a gente fala de sistema endócrino, né? Agora me embolei aqui, quando a gente fala de sistema endócrino, que uma coisa estimula a outra. Um hormônio tem um estímulo químico para estimular outro hormônio, para estimular outra glândula, e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Então, agora vamos falar especificamente da tireoide aqui, ó. Vamos começar. Olha só. Como eu falei, dois hormônios importantíssimos, T3 e o T4. T4 ele é muito mais conhecido que a tiroxina, esse muito mais cobrado, ok? Enquanto que a calcitonina, um outro hormônio da tireoide, beleza? Ele tem relação com o controle de cálcio do seu organismo. Então, galera, fica atento. Tudo isso é tireoide, né? Todos esses hormônios são da tireoide. Só que T3, T4, metabolismo, calcitonina é do controle de cálcio. Vamos estudar um pouquinho de cada um. Primeiramente, T3, T4, aceleradores do metabolismo. Na verdade, a gente fala de acelerador do metabolismo, mas eles têm uma participação importante não só na aceleração, mas no controle metabólico como um todo, ok? Inclusive, né, muitas pessoas que acabam utilizando de hormônios ergogênicos, vulgo as bombas anabolizantes, eles usam T3 e T4, porque o excesso dele, como é um acelerador de metabolismo, leva a uma perda de peso. Só que causa tantos danos ao corpo, ele é muito mais prejudicial que benéfico, que não acaba não sendo difundido. Pode levar até as pessoas à morte, inclusive esse excesso. Só que o que mais aparece para a gente em termos de avaliação, em termos de questão? O hipotireoidismo e o hipertireoidismo, que são as doenças relacionadas à tireoide. Cada um do seu jeito, eles são diferentes. Por quê? Hipotireoidismo, taxas reduzidas, enquanto que no hipertireoidismo a gente tem alta atividade da tireoide. Bom, vamos lá. Hipotireoidismo. Claro, né? Enquanto que um eu diminuo o metabolismo, então, excesso de peso, claro, obesidade. Esses distúrbios mentais aqui, gente, se coloca como problemas de desenvolvimento em geral. Porque se você reduz muito o metabolismo, você tem esse problema. Entenda, obesidade pode ser excesso de peso, retenção de peso em excesso pela falta do metabolismo.
Tem casos de pessoas com hipotireoidismo que elas ficam tão cansadas pelo baixo metabolismo que elas dormem 12, 13 horas e continuam cansadas. Lembra aqui, ó. Não estou falando de pessoas que naturalmente dormem. Estou falando apenas de pessoas que estão doentes, ok? Enquanto aqui, ó, alta atividade, o contrário, né? Bom, vamos fazer o contrário, né? Hipertireoidismo, eu vou ter um emagrecimento em excesso. Aí vem aquela galera, Luísio, eu quero ter hipertireoidismo para emagrecer. Galera, isso aqui, ó, é uma doença. Isso aqui a gente está falando de desnutrição. Você não vai perder gordura do jeito que você quer, não. Você vai ficar desnutrido, tá? Olhos exaltados, né? Uma protuberância do globo ocular, aqueles olhos esbugalhados e uma dificuldade de concentração devido, muitas vezes, às tremedeiras. A pessoa fica... Ok? E com isso a gente vem para falar de uma coisa muito interessante, que é o iodo presente nesses hormônios, né? Iodo, um sal mineral, ok? Vou puxar aqui para baixo, conhecido como I, né? Ok? Ele está participando da composição desses hormônios, ou seja, se eu não tenho o sal, eu não tenho a produção hormonal, que caracteriza normalmente uma deficiência de iodo com essa condição aqui, ó, chamada de bócio endêmico. Opa, desculpa, gente. De bócio endêmico, que é essa bola, né, que é um inchaço da região da tireoide pela deficiência, né, pela falta de iodo, né, uma deficiência de iodo acaba por levar ao bócio. E também, sim, pode levar a um hipotireoidismo pela falta de iodo, eu acabo não tendo tanta função da tireoide, né? Agora, onde é que a gente encontra iodo? Onde é que o iodo aparece, né? Muitas pessoas aí vão falar o famoso sal de cozinha, o que é uma verdade, tá? O sal aqui do Brasil, ele é iodado. Só que entenda que ele é iodado, beleza? Só que ele é artificial. Ou seja, nós temos a produção de sal e depois nós temos a introdução do iodo. Se você pede uma fonte natural de iodo, aí a gente vai para os famosos frutos do mar. Ok, gente? Luísio, mas se a gente tem iodo no fruto do mar, por que a gente teve que fazer um sal iodado? Porque aqui na costa, aqui no Rio, é tranquilo a gente conseguir frutos do mar, né, peixe, principalmente, um valor relativamente barato. Agora, para regiões do centro-oeste do Brasil, frutos do mar são mais caros, é mais difícil de chegar. Então, você tinha uma epidemia, por assim dizer, de bócio nessas regiões. Então, uma das maneiras que o governo encontrou de reduzir foi colocar o iodo no nosso sal. Beleza? Ok? E aqui embaixo, galera, tem aqui a calcitonina e a função dela. Mas a gente vai falar dela no próximo slide. Esse aqui é mais mesmo para a gente falar do T3 e o T4, como vocês podem ver, tem bastante coisa para falar. Foquem principalmente nas doenças, galera. As doenças caem bastante. Showzinho. Então vamos limpar aqui, ó. Vamos para o próximo. Aqui, ó. Como eu falei, o T3 e o T4 fazem uma coisa, a calcitonina faz outra. Calcitonina, como eu falei, produzida na tireoide, enquanto vamos ter um outro hormônio aqui chamado de PTH, que é produzido, no caso, nas paratireoides. Ok? O que acontece? São duas glândulas. Paratireoides é um grupo de glândulas e a tireoide é uma outra glândula. Obviamente, gente, as paratireoides, elas ficam grudadas atrás da tireoide, ok? Ali está PTH, tá? Mas se você olhar aqui, ó, o hormônio aqui, ó, PTH, ó, o nome dele, se você quiser, ó, o nome completinho, ó, é paratormônio. Ok? Paratormônio, que vão ser hormônios relacionados ao controle de cálcio no nosso organismo, ok? Então, basicamente, o que acontece? Vamos começar assim. O nosso corpo, ele quer fazer um equilíbrio, né? Ele quer manter uma
homeostasia, né? Como a gente já falou outras vezes. O nosso corpo ele tende a manter um equilíbrio. Só que, gente, esse equilíbrio ele é muito difícil, né? Então, naturalmente, você fica ao longo do dia, você comeu mais agora, comeu mais em determinado momento, você deixou de comer, esses níveis vão ficando desequilibrados. Então, o que acontece? Vamos lá, dois efeitos que podem ocorrer aqui, ó. Vamos lá. Desequilíbrio. Quando eu tenho aqui, ó, elevação dos níveis de cálcio. Aumentou a calcemia, né? Aumentou os níveis de cálcio no corpo. Ocorre uma produção da calcitonina. A calcitonina vai fazer o quê? Ó? Vai estimular a deposição de cálcio nos ossos. Ou seja, eu estou com excesso de cálcio no sangue, beleza, a tireoide produz calcitonina, retira esse cálcio do sangue e coloca nos ossos. Querendo ou não, gente, os nossos ossos, apesar de todas as funções que elas têm, eles são um grande depósito de cálcio, ok? Agora, o contrário, né? Quando eu tenho, quando eu tenho queda no níveis de cálcio, quando isso aqui, ó, cai, normalmente quando você deixa de comer. O que acontece? Agora, quem vai ser influenciada são as paratireoides. As paratireoides vão liberar o paratormônio. O paratormônio vai estimular a degradação da matriz óssea, né? Como assim degradação? Vai tirar a matriz óssea dali dentro, estimulando a saída de cálcio em direção ao sangue, fazendo com que eu aumente os níveis de cálcio no sangue normalmente, podendo voltar a um equilíbrio novamente. Então você fica com esse ciclo constantemente no seu corpo. Ok, gente? Aqui, isso aqui é a visão geral. Aqui, ó. Eu tenho para vocês aqui, ó, um outro slidezinho. É a mesma coisa, tá, galera? Só que aqui eu botei um pouco mais detalhado as funções aqui, ó. Calcitonina. Deposição de cálcio no sangue. Deposição de cálcio nos ossos, desculpa. Ok, mas você também vai diminuir a absorção de cálcio lá no intestino. Você vai diminuir a reabsorção de cálcio lá nos rins. Beleza? Da mesma forma que, se eu tiver uma diminuição no nível do sangue, né, o paratormônio, além de estimular a saída de cálcio dos ossos, como eu havia falado, a gente também vai ter um aumento da absorção de cálcio no intestino. Além disso, vai diminuir o quê? Olha aqui, diminui a eliminação do cálcio. Então, significa que eu vou forçar a voltar mais cálcio para o meu sistema. Então, aqui eu só detalhei mais. Uma coisa interessante para falar também, gente, é da osteoporose, né? Opa, desculpa, vou fazer um negócio direito aqui, vamos lá. É falar um pouquinho sobre a osteoporose. O que é a osteoporose? É uma doença que acarreta homens e mulheres normalmente mais velhos, ok? Que leva a uma fragilidade óssea. Então, essa fragilidade óssea normalmente é por uma falta de cálcio presente nos ossos, ok? O que acontece? Naturalmente, quando a gente vai ficando mais velho, essa deficiência de cálcio vai ser normal, vai acontecer, acontece com todo mundo, tá? Normalmente, no caso de homens, a adição de cálcio na dieta, pronto, já resolve. No caso das mulheres têm um probleminha, né? Não é um problema, mas um detalhe, né? Que é a menopausa, né? Menopausa é uma coisa, consequência das mulheres, que diminui a produção hormonal quando ela atinge certa idade após a eliminação, a liberação de todos os seus óvulos. Por causa disso, por causa dessa redução, mulheres têm um excesso de paratormônio sendo produzido de forma que elas não planejavam. Então, eu acabo tendo uma saída maior de cálcio do corpo, dos ossos das mulheres. Por isso que é muito mais comum ter osteoporose em mulheres. Não é exclusivo. Show, galera? Então, temos duas vertentes aí da tireoide, como a gente pôde ver. A gente tem o estudo do viés metabólico e a gente tem o estudo do viés do controle do cálcio. Show? Vamos para o pâncreas. Como eu falei, pâncreas, uma glândulazinha que cai pra caramba, tá? É uma glândula que a gente chama de uma glândula mista, porque ela tem uma parte endócrina, uma parte exócrina, só que agora a gente só vai trabalhar da parte endócrina. Falar do quê? Falar do controle da glicemia, né? Acho que glicemia, pâncreas, todo mundo já sabe que vai fazer o controle dessa tal da glicose no nosso corpo.
Inclusive, dos hormônios que a gente fala, creio eu que a insulina seja o hormônio mais conhecido, visto a sua popularidade infeliz em relação à diabetes, em relação aos problemas que a gente vai comentar, mas a insulina é muito mais conhecida, produzida pelas células beta do pâncreas, ok? Né? Pelas ilhotas pancreáticas, ok? E a insulina ela tem uma função bem simples: estimular a entrada de moléculas de glicose no sangue quando eu tenho um aumento de glicose no sangue. E também a produção de glicogênio. Para quem não lembra, galerinha, glicogênio é um polissacarídeo que ele consegue ficar armazenado, lá no fígado, tá? Você também vai ter glicogênio nas células musculares, tranquilo? Só que vamos falar apenas do fígado hoje. Show? Então, fiz uma refeição. Tinha excesso de carboidrato, gerei glicose, bum, tive um pico de glicose. Nesse caso, a insulina funciona. Agora, glucagon é o contrário. Liberado pelas células alfa, células diferenciadas. Quando eu tenho falta de glicose no sangue, esse glucagon vai estimular a quebra do glicogênio hepático. Quando eu quebro o glicogênio, eu libero a glicose para o sangue e eu reestruturo tudo, volto ao equilíbrio. Obviamente que isso aqui, gente, esse controle insulina glucagon, você vai fazer o dia inteiro. Comer mais, comer menos, ficar de jejum, não ficar de jejum, isso aí vai variar muito, ok, galera? Só que aí a gente entra em dois termos, só para a gente falar, que eu vou falar desses termos. Em vez de falar, tipo, elevação dos índices de glicose, a gente fala de hiperglicemia. E ao invés de falar de baixo nível de glicose, a gente fala de hipoglicemia. E quando é que eu tenho isso? Né? Hiperglicemia, normalmente quando você acaba de fazer uma refeição, às vezes você está comendo lá feito louco, você tem uma refeição rica em carboidrato, principalmente como aquele bolinho de arroz que parece delicioso, você está entupindo o teu sangue de glicose. Então você está no estado hiperglicêmico. Agora, se você está lá passando fome, meu Deus, que fome, meu Deus, você provavelmente está no estado hipoglicêmico, onde os níveis de glicose no seu sangue estão baixos. Isso altera ao longo do dia de pessoa para pessoa. Suave, galera? Agora, por que esses termos são importantes? Só para a gente, além de adquirir um vocabulário, para, por exemplo, ingerir o alimento aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Ingerir um alimento. Instantaneamente, eu faço normalmente uma alta de glicose. Com a alta de glicose, né, estimula as células beta, as células alfa de glucagon, não quero elas agora, jogo a insulina no sangue. O que a insulina faz? Além da absorção e da formação de glicogênio, a insulina também vai jogar a glicose dentro das células. Ok? Agora, ponto, acabou, diminuiu, não, já controlei, voltei ao equilíbrio. Né? Qual seria a outra situação? Bom, uma baixa taxa de glicose no sangue. Por algum motivo, como eu falei, hipoglicemia a gente pode ter se a gente ficar muito tempo sem comer, tá? Nesse caso, a estimulação vai ser das células alfa. Não, a célula beta não quero, insulina agora. O glucagon vai ser ativado e eu vou quebrar o glicogênio que está no fígado e eu vou liberar a glicose para o sangue para todo mundo ficar feliz. Ok? E esse tipo de equilíbrio acontece todo santo dia. Ok, galera? Então, muito cuidado. Quando a gente está falando de pâncreas, essas coisas a gente tem que lembrar. Se a gente está falando de quê? De uma hiper ou hipoglicemia, temos que lembrar também a função, né, as funções, né, dos hormônios, o que eles fazem. E são essas situações, são esses dados que vão te explicar, vão te permitir realizar algumas das questões. Ok, pessoal? E, como eu tinha falado ainda há pouco, não poderia ficar de fora, nós temos as diabetes. Né? Primeiramente, vamos falar o seguinte, nós vamos tratar, tá, dessa diabetes aqui, ó, a diabetes, falei até bonito, diabetes, mellitus, tá? Por que a gente vai falar dessa aqui, ó? Porque é essa que tem a ver com problemas da insulina, ok? Aloysio, existem outro tipo de diabetes? Tem. Existe uma diabetes
chamada de diabetes insípidos. Tá? É um outro tipo. Só que o problema aqui, ó, é com o ADH que a gente viu na última aula, quando a gente falou de hipotálamo e hipófise, ok? Então, são diabetes diferentes. A gente vai falar da mellitus. Show? Com esse disclaimer, vamos continuar aqui. Diabetes tipo 1. Basicamente, o indivíduo ele não possui, né? Ele não tem uma produção de insulina suficiente, estável, ou simplesmente não produz insulina. Seja porque ele não produz, seja porque ele tem uma doença autoimune que destruiu as suas células beta, e por causa disso, quando não tem insulina, né, se eu reduzir esses níveis de insulina, o que vai acontecer com a glicose no sangue? Vai atingir níveis idiotamente altos. Você não vai ter um controle. Diabetes tipo 1, normalmente você detecta na infância ou na juventude, até porque normalmente é de caráter genético esse problema, normalmente. Tem casos de pessoas que, a partir dos 16, 17, até 18 anos, vão gerando problema porque ao longo da vida as células betas foram sendo destruídas de pouco a pouco, ok? E o que essa pessoa vai ter que fazer? Obviamente vai ter que ter um controle da alimentação, não tem jeito. Vai ter que ficar ligado no consumo principalmente de carboidratos, que são os principais geradores, né, os progenitores de glicose, e, querendo ou não, em algum momento terá que tomar injeções de insulina. Essa pessoa, cara, vai ter que ter um controle da dieta? Vai. E, normalmente, diariamente, vai ter que fazer pequenas injeções de insulina para regular a taxa do sangue. Óbvio, gente, que normalmente você descobre isso cedo, normalmente você consegue regular isso tranquilamente. Claro, vai ter que seguir um ritmo, vai ter que ter uma rotina, não vai ser uma coisa simples, não vai, mas é controlável. Da mesma forma, da mesma forma, mesmo sendo um pouquinho diferente, nós vamos ter a diabetes tipo 2, e essa que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo para conversar. O que acontece? Né? A diabetes tipo 2, o indivíduo vai desenvolver uma resistência, né, à insulina, uma perda de sensibilidade. Ou seja, eu tenho lá a célula está lá, bonitona, e eu tenho lá os receptores de insulina da célula. Está lá os receptores de insulina, bonitos, maravilhosos. A insulina chega neles e eles deixam a glicose entrar. Então a insulina vai, encaixou aqui, e a glicose, pum, entra. Essa é a lógica. No caso da diabetes tipo 2, por algum motivo, normalmente pelo consumo em excesso de carboidrato e pelos altos níveis constantes de glicose no sangue, as células da pessoa, ó, perdem a sensibilidade. Isso aqui passa a não funcionar, a insulina não consegue entrar e a glicose, infelizmente, fica rodando livre pelo sangue, pelo sangue, desculpa, galera, e por causa disso tem o caso de diabetes, que é o excesso de glicose no corpo, né? E a verdade é a seguinte, né? Acomete pessoas com hábitos alimentares desregulados e sedentárias. Gente, infelizmente, ao longo da vida, se você faz o consumo de muito carboidrato, você pode desenvolver a diabetes tipo 2. E por que ela é um problema? Porque nesse caso aqui, ó, você vai ter que ter o quê? Você vai ter que ter um controle da alimentação muito rigoroso. E muitas vezes depois de 40, 50 anos de vida. Tá? Então, cuidado com isso. Tentem se alimentar bem, tentem fazer exercícios físicos. Mesmo nesse período aí louco de pandemia, em casa dá para fazer, ok? E por que a diabetes é um problema, gente? Diabetes tem ligação com aumento de pressão, infarto, aumento da incidência de cânceres, amputação de membros. Tranquilo, galera? Então, cuidado. E outra coisa. Aloysio, tem um pior? A tipo 1 ou a tipo 2? Uma é pior que a outra? Não. Ambas podem ser prejudiciais, galera, se você não fizer o tratamento. Aí já é particular. Eu acho que esse segundo caso aqui, ó, a pessoa normalmente desenvolve isso 40, 50 anos.
ao longo de hábitos alimentares muito ruins. E a partir dessa idade vai ter que começar a mudar seus hábitos. Então, depois de décadas fazendo a mesma coisa, ela vai ter que deixar de parar de fazer essas coisas. Né? Então, é muito complicado. Apesar de tudo. Essa pessoa aqui, ó, normalmente ela é muito nova, ela descobre uma rotina muito nova, mais fácil de se adaptar a ela. Mas, ainda assim, é uma opinião minha. Problemas, tomar remédio, isso todas elas vão fazer. Controlar a dieta, as duas vão ter que fazer. Os problemas relacionados a elas, todas elas podem ter, tanto a tipo 1 quanto a tipo 2. Tranquilo? Então, meu recado final dessa aula é: cuide-se. Suave, galera. Com isso, eu me despeço aqui, pessoal, tá? Eu e minha caneta mágica. E nos vemos numa próxima, beleza? Fiquem na paz. Até mais. Até a próxima, galera.